Gazeta Esportiva está na área para você ficar informado sobre o que está rolando de mais importante no mundo do esporte. Mas antes, preste atenção nessas dicas. E nós estamos de volta já convocando você para participar da nossa enquete do dia. Quem se classifica no duelo entre Fluminense e Corinthians pela Sul-Americana? Dá tricolor das Laranjeiras ou passa o timão? Você vota pelo site gazetesportiva.com, vota também pela hashtag Gazeta Esportiva, dando a sua opinião, que a gente vai colocar no ar aqui no programa. E WhatsApp, 994791633. O mestre não tem WhatsApp. Ele é avesso a esse tipo de tecnologia, não é, mestre? E eu quero que ele instale um WhatsApp no celular dele. Então, 994791633. Mas não dá o celular dele para instalar o WhatsApp. Boa noite, mestre. Boa noite, Celso Cardoso. Celso Cardoso, hoje você vai dar o seu palpite? Eu vou, como dei boa noite em primeiro lugar. Boa noite, mestre. Boa sempre noite. uma honra estar ao seu lado. Eu vou dar o meu. Vai dar Corinthians. É sempre um aprendizado. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Aliás, você palpite. vive me conectando. Ontem eu acertei. Acertou o quê? O Flamengo. Eu falei que nem uma... Eu também falei que ia dar Flamengo, Celso. Ontem eu tava Então sentindo pronto, que você mas ia acertar. tá, acertei. Vou dar meu palpite hoje. Passo Corinthians. Eu também falei que ia isso dar aí. Corinthians. E aí, mestre? 0-0, vai Pênalti? para os pênaltis. E o Corinthians leva. E aí, Deus é quem decide. Não, porque tem Cássio. Se tem Cássio. Não, tem Cássio. Tem Cássio, tem Deus. Tem Cássio, tá? É Corinthians. 0-0, você tá bem otimista em relação ao jogo, hein? 1-0. Admito 1-1, vai. 1-1, tá bom. Aí- Gol de cabeça eu tenho fora. Não, 1-1 da Corinthians. 1 da Corinthians. É 1-1 da Corinthians. Da Corinthians. É. Vai ser 1-0. Tá? Grava. 1-0. Eu vou confidenciar algo aqui. Eu era garoto em 76. Cuidado, eu sou casada, Celso. E eu lembro de estar vendo esse jogo Corinthians e Fluminense na invasão. Não, deixa para invasão, depois eu falo. Ele quer adiantar as pautas do programa. Nós temos um VT especial, me veio uma lembrança muito pessoal e aí senti vontade de falar. E aí meu pai ouvindo o jogo, o Fluminense tinha uma máquina de jogar futebol, 1-0 para o Fluminense. Meu pai, né, tinha lá sua paixão pelo Corinthians. Não. E aí meu pai estava lá ouvindo o jogo, vendo na televisão e com radinho, rádio. sei, meu vô Aí ele virou e falou assim, sempre sai um golzinho na cobrança de escanteio. Dito e feito. Saiu o escanteio, o Russo acho que meteu a cabeça na bola, se me falha a memória. 1-1. 1-1. Foi para os pênaltis e o Corinthians foi para a final contra o Internacional. Posso falar Claro, também? mestre. A respeito? Pode? Eu estava no Rio, eu fui uma semana antes do jogo, pela Jornal da Tarde, tinha minha coluna, só para escrever a coluna. Fiquei lá hospedado no hotel, lá na Barra da Tijuca, lá, que o Corinthians também se hospedou, e fui ver todos os treinos do Fluminense. Que era uma máquina do Dr. Horta. O Dr. Horta era o presidente do Fluminense, e ele contratava, trocava os jogadores e tal, os melhores jogadores. No domingo, dia do jogo, aquela loucura toda, aquela invasão toda, aquele negócio, eu estava na piscina, hora do almoço mais ou menos, veio o rapaz lá do hotel e disse, o senhor Duque, o Duque era o técnico do Corinthians. O senhor Duque quer falar com o senhor, pode subir lá? Eu vou lá. Subi no apartamento dele, todo enfumaçado, cheio de vela, São Jorge pra cá, era Aí, Tem uma matéria falando disso hoje, mas deixa o ele mestre contar. falar. Aí o Duque falou, eu sei que você ficou aí assistindo os treinos do Fluminense, o que você pode me dizer, me adiantar? Eu digo, o que eu tenho escrito. Pintinho, Carlos Alberto Pintinho, se manda, era o volante, e demora para voltar. Se você pegar o Russo, em lugar de botar ele lá para defender, que era o volante do Corinthians, o Russo e o Luciano, em lugar de ficar com o Russo lá atrás só para se defender, bota ele nas costas do Pintinho que você vai ver o que dá. Tá vendo? Gol de quem? Russo.
Tá vendo? Bom, aceito todos os cumprimentos dos corintianos. Daqui a pouquinho a gente vai falar... Chico Lang manda agradecer. Muito mais, a gente vai falar muito mais desse jogo entre Corinthians e Fluminense, que é o grande jogo da noite pela Copa Sul-Americana, mas primeiro nós temos a Libertadores. Ontem foi definida a semifinal do lado brasileiro da chave. Mesmo jogando em casa, o Inter não conseguiu fazer frente ao Flamengo e se despediu da competição. Para quem esperava uma pressão intensa do Internacional na noite de ontem, se enganou feio. No primeiro tempo, só deu Flamengo. O time carioca teve muitas chances de fazer o primeiro, como nessa bola do Gabigol. A equipe gaúcha parecia perdida no campo, dando espaços para o Flamengo. E lá atrás, o goleiro Marcelo Lomba se virava como podia para evitar o gol. Para não dizer que o Inter não chegou, teve esse chute do Patrick já aos 41 minutos que nem assustou tanto assim. Fato foi que o Flamengo poderia ter definido a classificação antes mesmo do intervalo, não fosse a falta de pontaria do Gabriel que perdeu esse gol incrível no finalzinho da primeira etapa. Veio o segundo tempo e o Inter se jogou para o ataque. Aos 16, Rodrigo Lindoso marcou para o Inter o gol da esperança, o gol que poderia mudar a história da partida. Poderia. A vantagem deu aquela inflamada na torcida, só que a atmosfera positiva não fez o efeito esperado. A 6 minutos do fim, Bruno Henrique puxou o contra-ataque, não foi fominha e deixou o Gabigol na cara do Lomba para definir a classificação do time do Prof. Jesus. Depois de 35 anos, o Flamengo tá de volta a uma semifinal de Libertadores. O adversário será o Grêmio, confronto daqueles históricos pela frente. O Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Eu aceito a opinião do treinador do Grêmio, é uma opinião dele. Se falarmos no campeonato, não é o que joga melhor. Quem joga melhor é quem vai à frente. Não há ninguém que jogue melhor e esteja atrás. Agora, o jogar melhor é subjetivo, porque é mais bonito, uma coisa é mais bonito, outra coisa é jogar melhor. Mas eu aceito a opinião do treinador do Grêmio. Acha que a equipa dele joga melhor, ponto final. Para mim, quem joga melhor é o Flamengo. Que coisa interessante, hein? Renato, de um lado, dizendo que o time dele apresenta o futebol mais bonito. Aí vem Jesus e diz, ele fala isso tudo bem, mas quem joga melhor para mim é o Flamengo. Claro que vai ser um jogo imperdível. Grêmio e Flamengo, a expectativa é altíssima, a expectativa é de um grande jogo. Mas quer saber mesmo, mestre? Tudo bem, eu acho que o Grêmio joga bonito, eu acho que o Flamengo joga bonito, mas quem joga o futebol mais bonito do Brasil é o Santos. Eu acho que os três praticam um futebol que contraria o lugar comum nesse país infeliz aqui, em que o futebol virou uma luta de MMA, mais ou menos parecido com isso, só preocupando em se defender, não atacar e tal. Já o Flamengo, o Santos e o Grêmio, os três conseguem apresentar um futebol agradável de se ver. O Santos, sem grandes investimentos, embora gastasse uma boa grana para montar o elenco, mas é um elenco modesto. O Grêmio, a coisa mais fabulosa... Tudo refugo, com todo respeito aos jogadores. Você vê aí como é importante a figura do treinador. É isso aí. Porque normalmente o que se faz, o treinador chega lá, como fez o Felipão, nós treinamos tudo que tinha que fazer, só que os que não fizeram. Jogador que se vire. É isso aí. Você pega um elenco milionário, como é o do Palmeiras, com jogadores que jogavam muito bem nas suas equipes, foram contratados e não jogam metade do que jogavam. É isso aí. Aí você pega o Grêmio, André, o Renato, André, Cortez, Léo Moura, com 41 anos de idade, jogando bola. O Maicon, que foi escorraçado de São Paulo. Foi expulso de São Paulo. Olha, uma das coisas mais idiotas que fez a torcida de São Paulo na vida. O Cortez, que ninguém dava um tostão por ele. E aí... Você vê, é uma equipe
E aí você pega o Flamengo, que tem bons jogadores como o Palmeiras. E joga bonito. E joga bonito, e faz gol, e ganha, e tem prestígio. Mas para mim ainda, interessa. Renato, nem Jesus, é o Santos, time do meu falecido avô. É porque você gosta de argentino. E eu prefiro, Eu gosto de futebol bonito. O gauchão. O São Paulo teve um argentino que, pelo amor de Deus, chamado Balsa. Você amava ele. Ah... Você participa do programa com a gente pela hashtag Gazeta Esportiva. Vamos ver alguns comentários que chegaram para nós. Olha lá. Que já estão me enchendo também. Nossa, Celso, o Félix. Não. O Corinthians fará prevalecer sua superioridade técnica, mas vai ser um jogo difícil e um Maracanã lotado de tricolores. Verdade. O que mais? O Antônio fala que o Flusão passa hoje, o time da Retranca sai. O que mais? Esse é outro Queiroz, só para deixar claro. E Miranda. O outro tá sumido. O VAR acabou com a reação do Inter. Vergonhoso. Quem mais? O José Luiz, o Flamengo é favorito para chegar à final da Liberta. Ao contrário do Palmeiras, soube muito bem usar o dinheiro que tem e fazer belas contratações. Me permita fazer uma... Eu sei que ele vai falar do Palmeiras ainda. Ontem nosso colega e amigo Garrafa detonou o Alexandre Matos. Mas, pelo amor de Deus, o Palmeiras ganhou 2 brasileiros nos últimos 3 anos. Não é possível que esteja tão errado o investimento do Palmeiras, porque foi eliminado no... Bom, há uma diferença do que os investimentos feitos há 2 anos, os investimentos feitos esse ano. Esse ano. O Carlos Eduardo... Você também acha que foi dinheiro mal empregado? Eu acho que neste ano, sim. Mesmo assim, é um elenco de primeira grandeza. Só que o Flamengo, o técnico do Flamengo, porque o Flamengo também, com tudo que tinha, não estava ganhando nada. É isso aí. Mas mudou o técnico, veio o português. Ele chegou aí e fez os jogadores jogarem. Por quê? Porque criou um estilo próprio, adequado àqueles jogadores. Ao contrário do Palmeiras, que joga para se defender, que joga como um time pequeno, tendo um elenco grande. É essa que é a diferença. E o futebol sul-americano se despediu hoje de um dos cartolas mais importantes das últimas décadas. Para o bem ou para o mal, Nicolás Leoz sai da vida e entra para a história. No final da última quarta-feira, nas redes sociais, a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, confirmou a morte do ex-presidente Nicolás Leoz. O paraguaio dirigiu a entidade máxima do futebol sul-americano entre os anos de 1986 e 2013. Tinha 90 anos de idade e, de acordo com o jornal ABC Color, morreu por complicações cardíacas no Paraguai. Ele iniciou a carreira como dirigente no Libertad. Na sequência, presidiu a Liga Paraguaia de Futebol. Posteriormente, assumiu a Conmebol. Nicolás Leoz era um dos cartolas mais poderosos e influentes do esporte. O paraguaio teve sua longa trajetória arranhada pelo envolvimento no escândalo mundial de corrupção ligada ao futebol e foi condenado a cumprir prisão domiciliar. Aquela história, né? Não é porque faleceu que de repente virou santo. Né? Ele tem uma história construída no futebol, mas uma história polêmica, conturbada e ligadas a um, digamos, a um nível ruim de administração do futebol sul-americano. Péssimo em todos os sentidos. Foi um dirigente, não é para entrar para a história, para esquecer, porque não existiu. Porque realmente, olha, ele faz par com João Avelange, Renato Teixeira. Ele é da gangue, da máfia do futebol. Ricardo Teixeira, eu já ia botando meu amigo Renato Teixeira, que uma flor de pessoa, um poeta, um gênio. Ricardo Teixeira. A UEFA definiu hoje os grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Vamos ver quais serão os confrontos da primeira fase. No grupo A temos PSG, Real Madrid, Clube Bruges da Bélgica e Galatasaray da Turquia. No grupo B estão Bayern de Munique, Tottenham, Olympiacos e Estrela Vermelha da Sérvia. Vamos ver a Estrela Vermelha aí. O grupo C conta com Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb e Atalanta. No grupo D estão Juventus, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Moscou. O grupo E tem Liverpool, Napoli, Red Bull, Salzburg da Áustria, Racing Genk da Bélgica. No grupo F temos Barcelona, Borussia Dortmund, Inter de Milão e Slavia Praga da República Tcheca. E no grupo G, isso nunca mais vai acabar, né? Temos
Zenit ou Zenit? Zenit, Benfica, Lyon e RB Leipzig. E finalmente no grupo H aparecem Chelsea, Ajax, Valência e Lille. Para vocês, qual é o mais complicado? Vamos voltar e reler todos, estou brincando. Barcelona. Do Barcelona é complicadíssimo. Barcelona está atrapalhado lá. É. Agora resta saber, né? Não se tem Real Madrid e PSG. Será que isso vai influenciar alguma coisa nas negociações para ter Neymar? Será que o Príncipe vai estar pensando agora, poxa, com o Real Madrid acho que não vai dar para negociar? Aí não, ele vai colocar uma cláusula que quando eles forem se encontrar, não pode jogar o Neymar. Né? Sabe aquelas coisas que o Corinthians faz? Pelo que me consta, essa cláusula não pode constar na Europa. Vendeu, tem que jogar. Ah, bom, até que enfim, porque é muito chato quando eles fazem essa cláusula, Claro. não é? E chama atenção também três coisas. Eu tenho uma certa simpatia pela Estrela Vermelha, um time muito forte nos anos 70, 80, até começo de 90. Os anos 50 era um time da ex-república Iugoslava. E 2 Red Bulls, né? 2 que estão na mesma competição. Havia um problema de conflito de interesse. Red Bull Salzburg da Áustria. E o Leipzig. Da Alemanha. Mas mostra a força também do futebol empresa. E do patrocinador, né? Sim, Que que na verdade aí não funciona, a gente não pode nem chamar de patrocinador. É clube empresa mesmo. A empresa que decidiu comprar o clube, assim como acontece aqui com o Bragantino, e a gente está vendo também, né, um trabalho muito bem feito. Legal. Chegou a hora do nosso giro de notícias. Roda a vinheta, diretor. Começamos falando mais um pouco do evento da UEFA, que além de definir os grupos da Liga dos Campeões, também premiou os melhores jogadores da Europa na temporada 2018-2019. E quem ficou com o prêmio de melhor goleiro foi o brasileiro Alisson, do Liverpool, como já era esperado, né? O melhor zagueiro... Fala, mestre. O melhor zagueiro. Presta atenção como é que você vai pronunciar o nome dele. Putz, grila, lá vem. O melhor zagueiro foi o holandês Van Dijk. Van Dijk. Eu ia falar Van Dijk. Como todo com esse bando de colonizados aí vive falando. Foi o holandês Van, do Liverpool, que levou também. Pode ser Vampeta, se você falar assim. Vampeta. Que é holandês também, né? Van Dijk, do Liverpool, que levou também o prêmio de melhor jogador da temporada. Justo? Justo. Dura o nome Acho dele. até que ele vai ser eleito o melhor do mundo também pela FIFA. Desconfio. O holandês De Jong, contratado pelo Barcelona, foi eleito o melhor meia e o Lionel Messi do Barcelona, o melhor atacante. Justas as escolhas? Vocês gostaram? Principalmente o Van Dijk batendo o Messi, Celso. Sim, sem dúvida. Boa. Pelo que aconteceu na temporada, eu acho justo, sim. Bom, no mercado da bola... Hoje tivemos a saída de Doriva do São Bento, clube de Sorocaba, que disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O que é isso, chileno? Não, mas é bem interessante. Eu vou explicar por quê. Vamos continuar. O treinador não resistiu à derrota de ontem em casa por 2-0 diante do América Mineiro e acabou caindo. Milton Mendes, que está dirigindo o Santa Cruz na Série C, é o favorito para ocupar o cargo. E o São Bento, ele tem um trabalho sério, profissional, está na segunda divisão do futebol brasileiro e foi crescendo muito. O Juventus da É Moca um dos também. clubes que tem dado tempo para que o treinador possa fazer um bom trabalho. E o Milton Mendes se encaixaria muito bem nesse processo aí do São Bento. Milton Mendes é aquele nervosinho? Ele trabalhou na Atlético Paranaense. Quem está europeu usa terninho e tal. Terninho de... Terno. Esse terninho. Mas, enfim... Você não gosta de terno? Eu gosto de terno bonito. Mas a um boca não é Armani, elegante. Ah, mestre, você que pode. Ou faz direito ou não faz. Boa, mestre. Que isso? Vocês são muito elitezinhos, uniforme. sabia? Vocês são da elite. Vocês ficam defendendo o lado da B, elite. mas depois, na hora, vocês querem o terno Eu Armani. sou dobrar. Então pega o terno da Garbo. Eu sou dobrar. Então é o da Garbo, da Colombo. Que elite, meu. Então, vai, Bom, vamos seguir olha ele, que é aqui. um terno Armani. O Ricardo Almeida, o Celso Cardoso aqui. Fala, diga, mestre. Fala, mestre. Posso falar? Pode, deve. Nem sei o que ia falar. Você ia falar do Doriva aqui, do Milton Mendes. que Não, usa esse terno. negócio dele é mais do mesmo. Fica trocando. Tudo pensa do mesmo jeito, tudo atua do mesmo jeito. É tudo lugar comum. Beleza.
Lá da Europa chega a informação que o polonês Robert Lewandowski renovou com o Bayern de Munique até junho de 2023, frustrando os clubes que sondavam o atacante de 31 anos. A Inter de Milão... Você quer falar sobre isso? Reconhecimento a um grande artilheiro. É um jogador Nossa senhora. Maior centroavante do mundo. É isso aí. O cara joga demais, faz gol a toda hora. É aquele tipo de jogador que não dá chabu. Não dá. Caiu na área, é pênalti ou é gol. Isso aí. Outra coisa, a Inter de Milão acabou de anunciar oficialmente a contratação do chileno Alex Sánchez. Agora você entende por que está no giro. Que estava, porque o chileno que escreveu, né? Claro. Que estava no Manchester United, o atacante chega ao clube italiano por empréstimo de 1 ano, não foi incluída a opção de compra com valor pré-fixado ao término do contrato. Boa. E a novela Neymar? Foi muito mal. O Sanches no United foi muito mal. Tá. Ele está no período de baixa. E a novela Neymar? Tá chegando a reta final, ninguém sabe como que vai acabar. Os blogueiros palpitaram no site gazetesportiva.com. O jornalista italiano Gianluca Di Marzio, do canal Sky Sport, cravou um acordo entre Barcelona, PSG e o brasileiro, que envolvia o zagueiro francês Todibo, o meia Rakitic, o atacante Dembélé e mais um caminhão de dinheiro. Mas a rádio francesa RMC Sport garante que o PSG negou oficialmente o término das negociações. Especula-se que, neste momento, os presidentes do Barça, José Maria Bartomeu e Bartomeu, vai até raro na hora de registrar esse homem, e do PSG, Nasser Al-Khelaifi, estejam reunidos em Mônaco para resolver de uma vez esse impasse num belo cassino, jogando e bebendo coisas. Resolver as coisas em Mônaco deve ser... É fino, primeiro, é fino. Usando um Armani, né, mestre? Tomando um champanhe. O Neymar nasceu para jogar no Barcelona. Você acha que ele volta para o Barcelona? Eu acho que volta e deve voltar, se tiver juízo. E você? Acho que vai dar Barcelona. Eu acho que ele vai ficar no PSG. Vai melar tudo. O PSG vai melar tudo. Não sei. No São Paulo, não é o que eu quero. É claro que eu quero ver o atleta feliz e jogando no Barcelona. No São Paulo, o técnico Cuca está quebrando a cabeça para achar a Cuca, para achar a melhor formação do time para o jogo de sábado pela manhã contra o Grêmio. Vocês gostam desse horário? Celso, pode assumir o óculos. Vocês gostam desse horário, 11 da manhã? Não, odeio. O mestre é boêmio, não gosta. Odeio. Estou dormindo essa hora, não é possível. 11 da manhã. E você, Celso? O domingo de manhã eu acho interessante. É sábado. Eu sei, 11. É isso que eu vou concluir. O domingo de manhã eu acho interessante. O sábado de manhã eu não tenho opinião formada. Eu acho, pra família, eu acho legal, acho um passeio. Além do departamento médico estar lotado, o treinador São Paulino também anda preocupado com esse horário da partida de 11 horas aí diante do rival gaúcho. As informações com o Garrafa. É isso, Michele. O São Paulo continua se preparando para a partida do próximo sábado, às 11 da manhã, contra o Grêmio no estádio do Morumbi. E por isso, toda essa semana, os treinamentos estão previstos para o mesmo horário da partida. É uma forma do técnico Cuca adaptar os seus jogadores. O problema do técnico São Paulino está no ataque, porque Raniel está suspenso, o jogador foi expulso contra o Vasco da Gama e fica de fora. Além disso, Pablo e Pato continuam no departamento médico. As boas notícias: o Toró e o Antony, que trabalham na frente, já estão treinando normalmente com o grupo. Os dois jogadores estão à disposição e serão relacionados. O Arboleda hoje fez um trabalho à parte, mas nada que preocupe. Aliás, ele deve ter o Bruno Alves como parceiro na zaga. O Anderson Martins deve ficar no banco de reservas aguardando uma nova oportunidade. Mas tudo isso será definido somente no trabalho de amanhã. O Bruno Alves deve retomar a condição de titular. Vale lembrar, ainda uma rápida passagem no departamento médico, de que Pablo, Pato e Hernanes só devem talvez ser aproveitados na partida contra o Inter na próxima semana. E dos 3 jogadores, o Pato é que ainda não entrou na transição. Pablo e Hernanes estão com maiores possibilidades de já na próxima semana ficarem à disposição do técnico Cuca, e aí o ataque do São Paulo poderia estar um tanto quanto mais forte. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Tá bom, tá tudo ok. São Paulo e Grêmio estão um pouco esvaziado por causa do fato de o Libertadores, na verdade também Copa do Brasil, que o Grêmio tem um jogo com o Atlético Paranaense. Melhor para São Paulo, que apesar de todos os desfalques,
Se bem também, mestre, vamos raciocinar. Time reserva do Grêmio. Luan, o Diego Tardelli, são bons nomes. Sim. Não, mas o São Paulo não resolveu ainda o seu problema de meio de campo. E perdeu a chance de experimentar o Lucas Fernandes, acabou negociando o rapaz, que é um excelente meio armador e que não foi aproveitado devidamente do São Paulo. Mas tem jogador para poder fazer essa composição, né? Tanto no meio de campo quanto no ataque. E a saída do Arboleda com a entrada do Valse, por exemplo, é um beneplácito para o São Paulo. Olha, no Palmeiras, os nervos estão à flor da pele depois da eliminação na Copa Libertadores. A ideia da diretoria hoje era acalmar os ânimos com o anúncio da permanência de Felipão no comando da equipe, mas a chapa esquentou. É que o Felipe é o nosso treinador, tem contrato conosco. Esses dias foram de muitas especulações. Não passou na cabeça dele, não passou na nossa, momento algum, de fazer alguma troca. Eu tinha um sonho real, meu e de todos que estão aqui comigo, atletas, de buscar essa Libertadores. Acho que estava na mão e erramos, óbvio, temos que aprender, temos que evoluir, mas passou. Felipão protege a diretoria e o planejamento do qual participou. Em primeiro lugar, não me faltam peças. Essa é uma resposta do Alexandre, mas não me faltam peças. Eu tenho aí dentro do grupo tudo o que preciso para ter uma equipe qualificada e que nós temos. E ao mesmo tempo se defende das críticas pelo estilo de jogo do Palmeiras. Há um exagero de arremessos laterais? Não, então tá. Então, por exemplo, para citar só um exemplo. Vou pedir para os jogadores do Grêmio não botar a bola para fora. Se eu tenho uma jogada que é interessante, que me causa prejuízo aos adversários, eu não vou usar porque vocês acham que é um exagero. Eu vou usar cada vez mais. Durante a entrevista que rolou aqui nesse prédiozinho da academia de futebol, teve um certo momento em que imprensa, Felipão e diretoria entraram em atrito, uma dividida, né? A comunicação entre as partes não está fácil. Não adianta eu querer tratar vocês de uma forma... Porque vocês têm outros objetivos também, porque vocês são repórteres, vocês têm que noticiar. Nós não... Felipe Melo, não é nada disso, ele é apenas do treinamento. Entrou na jogada mais firme, o menino saiu, e aí saiu lesionado, no outro dia uma capa de jornal. Por que é que eu preciso mostrar isso para vocês? O senhor tem um rancor, então? Eu não tenho rancor, meu amigo. Não, por favor, tem que responder. Eu não tenho rancor. Por favor, não poder me interromper. Só um pouquinho. Pode até voltar para ele. Só um pouquinho. Eu não tenho rancor, eu tenho apenas proteger meus atletas de coisas que podem sair aí que não são as normais. Acho que os jornalistas, quando cobrem treinos, eles focam muito na escalação, na polêmica e na contratação. Então, se os treinadores do Brasil treinam jogo entre linhas, flutuação, transição, a manchete que eu ouço são só duas. A escalação, Palmeiras treinou assim, ou fulano não veio ao campo. Me parece falta de repertório. Repertório que nunca muda é esse aí, ó. Cartolas abrindo os portões dos clubes para as torcidas organizadas participarem das questões internas do futebol brasileiro. Com quem vocês falaram? Falamos com o Matos. Entendeu? Mas não mudou nada. A gente pede a demissão dele ainda, porque ele confessou pra gente que errou. Entendeu? Já que ele errou, alguma coisa tem que acontecer, né? Tem que ter uma mudança, entendeu? Vocês querem a demissão do Matos? Felipão? Não, por enquanto é o Matos. Por enquanto é o Matos. O que vocês acham do trabalho dele? Cara, esse ano não deu resultado, né? Não dá pra aceitar o cara trazer 4, 5 jogadores, gastar o dinheiro que gastou e não ter um titular. O nosso titular, o centroavante titular chegou faz 15 dias no Palmeiras, mano. Entendeu? Isso é inadmissível. O Palmeiras, pela estrutura que tem, pela estrutura financeira que tem, é inadmissível o centroavante titular ter chegado há 15 dias, um mês. Entendeu? Olha, eu não prestei Pode atenção começar. muito. Obrigado. Eu não prestei atenção no nome daquele rapaz dirigente. que falou, não sei o que ele é. Mas é bem aquela coisa, aquele Tosca. conceito tosco, fascistoide, de botar a culpa tudo na imprensa. A imprensa só publica a escalação do time e que o jogador machucado porque se criou
uma ditadura do silêncio dentro dos clubes de futebol, não só do Palmeiras. 15 minutos de imagem e tchau. E tchau. Antigamente você ia assistir o treino, conversava com os jogadores, conversava com o treinador. Via as variações, o que era trabalhado. Exatamente, assistia tudo, sabia o que era. É o mostrava, Cícero, enfim. ele é o Cícero Souza, gerente, informa aqui nosso repórter. O que essas pessoas precisam entender também, mestre, é que não adianta, não é só uma questão de ver o treino ou não ver o treino. A gente pode não ver o treino, mas a gente vê o jogo. Claro. E existe realmente uma falta de repertório muito grande para o time do Palmeiras. Eu não questiono a utilização do lateral para a área com uma arma, acho até que é uma arma do Palmeiras. Claro. Mas não pode depender só disso. A única arma. A única arma, bola alçada na área. Você não vê uma jogada trabalhada pelo meio, toques, envolver a defesa adversária. É só chutão para frente e o Dudu que resolva. Se o Dudu não resolver, tchau e É bem. isso aí. Quer dizer, agora, venha público e coloca que o Filipão está mantido, eu acho até que existe sensatez nisso. Claro. Interromper o trabalho agora não faz o menor sentido. Se o Palmeiras aposta nessa filosofia, que siga. Mas a gente tem que avaliar, vencedor ou não, o futebol apresentado não é o futebol que se espera. Não, e eles ficam bravos e falam que a imprensa vai noticiar se no treinamento um der uma entrada assim no outro, mas, gente, faz parte do jornalismo, faz parte do exercício jornalístico. E se a notícia não é dada, é justamente porque eles cerceiam o trabalho do jornalista. Exato. E aí o jornalista tem que ficar especulando, por que não tem isso, por que não tem aquilo. É isso aí. Não é? Essa é a notícia do dia aí, o chileno. Meu caro. Eduardo Sacha deve ser titular dos... Então vamos falar do Corinthians, né? Mas tem uma entrevista do Sacha aí. Que é artilheiro que vai jogar contra a Chapecoense no final de semana. Vamos ver. Sabia que em algum momento as coisas iriam acontecer para mim. Não sabia em qual circunstância. Então me preparei bem, trabalhei, continuei trabalhando da mesma forma, mesmo não tendo tantos jogos no início do ano. Continuei treinando da mesma forma que eu estou treinando hoje, que eu estou jogando. Então acho que não tem muito mistério, assim, é trabalho. Da mesma forma que eu trabalhava antes quando eu estava jogando, eu estou trabalhando agora. Então estou feliz por ter conseguido já passar a quantidade de gols que eu fiz ano passado. E espero aí também fazer mais a cada jogo e poder ajudar o time. Muito bem, agora vamos esmiuçar este Fluminense e Corinthians que acontece logo mais às 9h30 da noite pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Começando pelo final da preparação e as prováveis escalações das duas equipes. Quem vencer daqui a pouco no Maracanã garante vaga na semifinal da Sul-Americana. Corinthians ou Fluminense? Um empate sem gols, placar que aconteceu em Itaquera na semana passada, leva a decisão para os pênaltis. Uma igualdade com gols garante os paulistas na próxima fase. Do lado alvinegro, o que precisa ser mudado já foi estabelecido. A gente perdeu muito tempo tentando ser forte na marcação, correndo para lá e para cá e às vezes fazendo uma corrida boba, sem sentido e gastando energia à toa e depois nos faltando para atacar o adversário. É ser um pouco mais inteligente, é respirar um pouco, ver o que está acontecendo na partida antes de tomar qualquer decisão. Já o tricolor carioca conta com o apoio da torcida para conseguir a classificação. A nossa torcida é muito importante, vamos jogar em casa, temos que fazer o nosso jogo, acredito que a gente tem que ir em busca do gol a todo momento e ter muito cuidado no contra-ataque, que é acredito, o forte do time deles. O Timão vem de um empate contra o Lanterninha Avaí pelo Campeonato Brasileiro e deixou má impressão. Se tratando do Corinthians, que está brigando lá em cima na tabela e enfrentar o último colocado com nenhuma vitória, eu acho que, obviamente, a gente ficou devendo. Fábio Carille deve escalar o Corinthians com Cássio no gol, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar fechando a defesa. Gabriel, Júnior Urso, Pedrinho voltando de contusão, Matheus Vital e Cleison. Na frente, Wagner Love. O Flu tá descansado, não atuou no final de semana e tem a grande novidade no banco de reservas, Oswaldo de Oliveira. A semana foi bastante intensa em relação
o time adversário, normal, e também vimos muitos vídeos e tivemos bastante, acho que uma coisa que ele frisou bastante é em relação ao setor defensivo, né? A equipe carioca deve ir a campo com Muriel no gol, Igor Julião, Nini, Digão e Caio Henrique, Alain, Daniel, Ganso e Nenê. Na frente, Marcos Paulo e Ione Gonzalez. Vamos lá, mestre. A gente tem até questões históricas envolvendo esse duelo Corinthians e Fluminense, coisa. Mas o jogo em si hoje, o Fluminense, o Fernando Diniz deixou uma herança para o Oswaldo Oliveira. Claro. Por mais que critiquem, os resultados não vieram, melhor. Dá gosto de ver o Fluminense jogar, o time que sabe tocar bola, sabe envolver o adversário. Hoje ele atua, ó. Hoje ele atua. Hoje ele está no comando, hoje ele está à frente do time. E o Fluminense tem a obrigação de partir para cima do Corinthians. Porque só a vitória interessa. Empate em 0x0 é pênalti, empate em 1x1, 2x2, 3x3, 50-50 da Corinthians, que é uma maneira muito confortável para o Corinthians. O Corinthians gosta desse tipo de jogo, né? Então eu imagino pedreira para o Corinthians. Acho que o Fluminense jogando em casa, mais de 45 mil ingressos já vendidos no Maracanã. Nossa, que demais. Eu acho, com o Oswaldo chegando, e o Oswaldo também tem uma identificação com o Fluminense. Tem, e com um estilo de jogo mais ofensivo. Ele, se você lembrar, quando o Luxemburgo saiu, ele assumiu o lugar do Luxemburgo no Corinthians, o Corinthians jogava um futebol precioso. Sim. Né, magnífico. O time tocando a bola, atacando e tal. Basta dizer que a dupla de meio de campo dos médios armadores eram simplesmente Rincon e Vampeta. Mais Ricardinho e Marcelinho. Mais Ricardinho, Armando, Marcelinho do outro lado, o Kleber lá pelo lado esquerdo, enfim, o Gil. Né? Era um timaço do Corinthians, que o Oswaldo foi quem bancou esse time. Foi isso aí. E, agora, não sei, eu acho que o Corinthians vai fechar, o Fluminense vai bater. Bater, eu digo no sentido não de bater de violência, de martelar, finalizar e... Eu não espero que não, espero que você jogasse 5x4 e tal, mas eu acho que... Não, acho que não. Eu acho que é jogo para o Corinthians. E o Corinthians tem mostrado na temporada que jogo grande ele cresce. Tem sido assim contra o próprio Flamengo. O Corinthians foi eliminado, mas jogou para cima, foi no Maracanã. Eu não sei, acho que dá para o Corinthians pelas circunstâncias. Olha só, empate em 1x1. 1x1 acho que é o mais provável. Ai, Celso, se você ficar falando muito assim, que vai dar Corinthians, já começa a sentir um frio na barriga, sabia? Nada contra, sabe? Mas... Tatá. Tatá. Olha, e um dos episódios mais importantes da história do Corinthians aconteceu justamente em um jogo contra o Fluminense. Em 1976, em partida válida pela semifinal do Brasileirão daquele ano, a nação corintiana invadiu o Maracanã e dividiu a arquibancada com a torcida local. Foi um dia inesquecível para o futebol brasileiro, para o torcedor corintiano e para quem estava no Maracanã. Fiel, sempre fiel ao lado do você, Corinthians, ao seu lado, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Meu amor é o objetivo do Timão era eliminar o Fluminense para chegar à decisão do Brasileiro de 76. E a Fiel não mediu esforços para invadir o Rio, pois para ela, o Maraca era logo ali. Detalhe importante. Sabe de quem foi a ideia de convidar o torcedor corintiano para invadir o Maracanã? Não, do presidente do Fluminense, que não ouviu os conselhos da estrela maior do tricolor, que por motivos óbvios conhecia a Fiel como ninguém, né, Riva? Eu pego lá porque o presidente pediu para mim, pô, Riva, vou convidar a torcida do Corinthians para vir pro Rio. Eu falei, presidente, não faça isso, eu vou invadir. Não faça isso, porque eu conheço o torcedor, porque o não vem.
Toda essa mobilização rendeu um público de 140 mil pessoas no Maraca. Aproximadamente metade dessa galera era corintiana. E isso mexeu com os protagonistas da partida. Dificilmente a gente vai esquecer. Eu, quando vou ao Rio, encontro com alguns amigos, de outras equipes, inclusive. O Jairzinho, principalmente, quando a gente cruza, ele fala, pô, nunca mais vocês vão fazer isso aqui no Rio. A gente nunca esperava, né? Aquele tanto de gente que foi no Maracanã. E realmente nós sabíamos que o time do Fluminense era um grande time. O Maracanã velho, graças a Deus que eu tive a felicidade de jogar no Maracanã antigo. Garrafa, a hora que você está subindo, porque aí quando você não tem a visão, né? Quando você para, você olha, aí você vê aquelas coisas divididas. A partida foi disputada debaixo de muita chuva, mas isso não atrapalhou a máquina tricolor. O nosso time ficava, se tivesse esse scout que eles têm hoje, quanto tempo está com a bola, o Fluminense estava sempre com a bola. Era uma característica do time do Fluminense, pela qualidade técnica, a bola a gente não errava. O Fluminense, tecnicamente, a gente pode dizer que ele era superior ao nosso time. E tinha o Rivelino que estava ali com uma vontade, imagino, muito grande, né? De dar um troco, não no jogador, mas na situação que criaram para ele. A superioridade tricolor se transformou em gol aos 21 do primeiro tempo. Carlos Alberto Pintinho fez Flu 1-0. O Russo foi achar um gol de bicicleta, uma meia bicicleta linda, tudo bem. Vaguinho outra vez, capricha aí, garoto, que o placar não é seu. Autorizado o menino, levantou pra boca da botija, subiu o Geraldo de cabeça pro gol. O primeiro tempo terminou empatado. A chuva aumentou. E Rivelino, acreditem, pensou até em pedir adiamento da partida. Eu cheguei pro Carlos Alberto, era o capitão. Falei, Carlinhos, fala para suspender, nós não vamos jogar. Segundo tempo foi chute para lá, chute para cá. Aí ficou pros pênaltis. O jogo prosseguiu, mas o empate levou a decisão da vaga para os pênaltis. E aí surgiu Tobias. O goleiro do Timão defendeu 3 pênaltis, porque em uma das batidas o árbitro mandou voltar a cobrança. E ele foi o destaque, o cara do jogo. Nesse jogo eu falei, pô, pelo menos um tem que pegar. Mas peguei 3, cara. Então foi uma coisa que marcou eternamente, está marcado até hoje. Com Tobias quase intransponível, coube a Zé Maria bater o pênalti que fecharia com chave de ouro a invasão ao Maraca. Geralmente quando você bate no alto, você não pode, tem que ser uma meia altura, não pode ser nem para baixo nem para cima. Então você batia e eu fui tranquilo. Aí foi o estrondo, né? Foi um estouro. Foi maravilhoso, foi um negócio agradável até demais. Tomou posição Zé Maria, grande expectativa no maior do mundo. Correu, bateu Zé Maria, gol! Não dá pra negar. Nesse dia, a Fiel pintou o Rio de preto e branco. Aí, ó, o que o Celso... Nossa Senhora, isso foi inimaginável, foi fantástico esse dia. Esses 3 dias, porque a torcida começou a chegar na quinta-feira, sexta, sábado e no domingo. E olha, tomaram conta do Rio de Janeiro. A torcida do Corinthians tomou conta do Rio de Janeiro. Dormindo tudo na praia, fazendo bagunça a noite inteira, a madrugada inteira. Poucas brigas, não teve não teve violência, porque também o Carioca daquela época era bem mais... Bem amistoso. Gostava da boa vida. E o Corinthians, essa torcida chegou até a botar a bandeira do Corinthians no Cristo Redentor. Mentira. É verdade, puseram lá. Quantas Aí pessoas? A polícia foi lá tirar. 140 mil pessoas. E o curioso é que o Corinthians não ganhava um título há 22 anos. Há 22 anos não ganhava um título e esse jogo garantia vaga na final do Brasileirão 76. E o Corinthians depois veio perder para o Internacional, que também era um timaço. Perdeu por 2-0 lá no Beira-Rio e aí já era. Só foi conquistar e quebrar o jejum em 77, quando o Basílio Pé de Anjos fez aquele gol contra a Ponte Preta. Mas Corinthians e Fluminense têm realmente essa
sabe, esse marco. Dividir o Maracanã era algo improvável. Coisa que o Corinthians conseguiu fazer depois, em 2000. No Japão? Não, no Maracanã mesmo, contra o Vasco na final do Mundial de Clubes. No Japão também teve a invasão lá. Sim, também teve, do Mundial de Clubes da FIFA. E lembrar que o Maracanã, naquela época, havia 180 mil, 200 mil pessoas. Isso aí. E o presidente, então, que convidou a torcida do Corinthians. Tirou um sarro, assim, é isso? Ele tirou um sarro da torcida do Corinthians? Ou ele convidou de boa? Não. Convidou de boa. Venham aqui. Vem aqui. Até porque o Fluminense tinha um timaço. O Horta era um seco muito engraçado. Não sei se ele morreu ou não. Mas o Horta é muito engraçado. Ele tinha um espírito muito aberto. Não tinha esse negócio de, sabe, essa fusquinha que tem hoje aí. Mimimi pra lá e pra cá. Bom, tem hashtag Gazeta Esportiva, comentários aí da galera pra gente hoje. Vamos dar uma olhadinha. O Ribeiro, hoje tem Corinthians, vai ser 2-1 pro meu timão, vamos nos classificar rumo ao título. E o Edpass Edson, Timão, Fluminense, Timão vai levar uma goleada. Louco. O Timão vai levar uma goleada de 6-0, mas nunca. O Jô Santo aí, pra mim o Fluminense passa na Sul-Americana. Você não é corintiano. E o Enoque, invasão corintiana no Maracanã hoje, voltamos classificados. Será que vai ter invasão corintiana hoje? Não? Acho que nem tem esses ingressos disponíveis. Nunca mais vai acontecer. Aquilo que aconteceu em 76 não acontece nunca mais. Você já se conectou com as nossas redes sociais? Então anote aí, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter, Instagram, @Gazeta Esportiva e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Vídeos de WhatsApp, pode pôr na tela. Boa noite, Gazeta Esportiva. 2-0 pro Fluminense hoje. Eu vou zoar os caras do meu grupo lá. 2-0. Já tá gravando. Boa noite, Michele, Celso. Aqui está eu e meu filho, Matheus. E a minha opinião hoje é Corinthians 2-0. Boa noite, galera da Gazeta Esportiva. Aqui é o Brian. Hoje tá timão, não é? Não é, pai? É isso aí, hoje é Corinthians. Vai, Corinthians! Vai, Não é, pai? Não é pai. Não é pai. Ai, pai, ai de você, pai, se falar que não. Vai dar Corinthians hoje sim, meu querido. Um beijo pra você. Resultado da nossa enquete, a gente perguntou no comecinho do programa quem se classifica no duelo entre Fluminense e Corinthians pela Sul-Americana. Hoje sai e deu Corinthians. 62% dos votos, Corinthians classificado. Acabou, galera, mas não sem antes mandar um beijo para nossa colega Sabrina Pires, que é repórter do Jornal da Gazeta e está fazendo aniversário hoje. Encerramos o Gazeta Esportiva homenageando a Sabrina e o saxofonista Charlie Parker, considerado um dos maiores músicos da história do jazz, que a Sabrina adora, e hoje ele completa 59 anos. Também hoje é aniversário de Michael Jackson. É? Não. De morte, né? Ou de... não, enfim. 99 anos o Michael Jackson. Tchau, gente. Tchau.